A paz de Jesus, meu bom combatente, já quero lhe perguntar, qual a importância de um guia quando você se pretende visitar um país que você não conhece? Se você não conhece o país, então não conhece aqueles detalhes que o país tem. Não conhece as particularidades. Tudo isso, meu irmão, acredite, faz muita diferença. E no progresso espiritual e da vida cristã, a perspectiva não difere. Há detalhes que desconhecemos. Há particularidades que reclamam um discernimento apurado. Daí então a importância do diretor espiritual. Já dizia São Francisco de Sales sobre a direção espiritual ser o conselho dos conselhos. E São Gregório Magno afirmava ser a arte das artes. Portanto, se você gostou do tema, vai deixando o seu like aqui, porque chegou a hora de explorar esse assunto o melhor possível. Eu sou Ronaldo Costa e você está no canal Vida no Espírito Santo. Anda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida, Espírito Santo. A todo lado você vê situações que precisam de um profissional mesmo, que saiba as causas dos problemas e as soluções possíveis que, de fato, resolvam o problema. Quem já não se aborreceu demais com aquele BOzinho que acontece na vida, se repetindo pela terceira, quarta, quinta vez, e já gastamos até mesmo uma grana para resolver, e a bomba estourou de novo? Poxa vida, meu irmão, ninguém merece. Eu tenho as manhas, não entra não, sem a instrução de um profissional. Então é preciso lembrar-se, com as coisas materiais que desgastam, deterioram, nós cuidamos e gastamos dinheiro com isso. Porque com as coisas espirituais e que são eternas, não levamos com o mesmo interesse e afinco. Por que negligenciamos esse progresso espiritual, deixando ele sempre para depois, sabe? A gente vai protelando, prorrogando, sabe para Deus quando, não é? Eis a razão porque tantos vão se esfriando na fé. Porque paramos de rezar, porque há causas que vão te empurrando para não fazer o que é necessário para perseverar nesse caminho de progresso espiritual. E muitos desconhecem o porquê eles param, o porquê eles não perseveram. Reflita consigo e tente responder satisfatoriamente o motivo pelo qual você parou aquele caminho espiritual tão bonito que você iniciou. São João da Cruz dizia assim: a alma sozinha, sem mestre, é como um carvão que está só, esfriará antes de acender. Ninguém progride sozinho no caminho espiritual. Precisamos ter essa consciência. Nós necessitamos de alguém para prosseguir decididamente. Se não houvesse médicos, quantas mortes bobas estaríamos vendo? Quantas precauções e instruções que ouvimos dos médicos que salvou a nossa vida e a vida de tantas pessoas. Aquela arrogância de não precisar de médicos, de não buscar a ajuda deles, apenas confirma o fato da nossa estupidez e a nossa teimosia. Caso seria diferente na vida espiritual? Obviamente que não. Papa Bento já dizia lá na Penitenciária Apostólica, no dia 14 de março de 2009. São necessários mestres espirituais, santos e sábios para esse importante serviço eclesial, para o qual, sem dúvida, é necessário uma vitalidade interior que deve ser implorada com o dom do Espírito Santo, por meio de uma oração intensa e prolongada e de uma preparação específica que deve ser adquirida com cuidado. Portanto, meu irmão, quando você busca um médico para resolver o seu problema cardíaco, certamente você não vai atrás do neurologista. Ou seja, você tem critérios para ir atrás desse alguém que de fato vai te ajudar. Saiba que o diretor espiritual, ele não necessariamente precisa ser um sacerdote.
mas alguém que tenha essa caminhada de conhecimento dentro da vida espiritual e que tenha a vida eclesial e espiritual comprovada na convivência lá dentro da igreja. Acredite, há pessoas que Deus usa para essa finalidade. O Espírito Santo derrama esse carisma nas pessoas, conduzir as almas para um progresso espiritual constante. Se liga que deve ter gente assim próximo de você e você nem saiba. Falamos até aqui que o progresso espiritual passa pela humildade, de reconhecer que sozinhos não progredimos, não andamos para frente quase nada. E necessitamos também de pessoas experientes e qualificadas que saibam nos ajudar. Portanto, agora precisamos falar do caminho espiritual em si. Olha o que vem nos dizer Francisco Fernandes Carvajal. A direção espiritual procurará apontar os obstáculos da vida interior para que a alma não impeça ou dificulte a ação da graça. Para entendermos melhor essa ação da graça, vejamos a reação dos hebreus após a libertação dos egípcios. Êxodos, capítulo 16, verso 3, disseram-lhe: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto, para matardes de fome toda essa multidão. O povo hebreu padecia nas mãos dos egípcios, que matavam os seus bebês logo ao nascer, para que não se multiplicasse e viesse a ser numeroso demais e se rebelasse contra o faraó. Deus vem e opera uma libertação dessa opressão e conduz o povo a um novo lugar. E até que chegue a esse lugar abençoado, muitas provas vão aparecendo e dentre elas a fome. Deus manda então o maná do céu, que no caminho espiritual podemos dizer que é a ação da graça, é o movimento, é essa moção de Deus nas nossas almas para que a gente vá progredindo nessa vida espiritual. É Deus quem se interessa e age em nosso favor. A reação do povo hebreu é esse apego à comida de outrora, à comida de escravos, mas que estão acostumados, chegando ao ponto de preferir morrer às mãos dos egípcios e tendo acesso aos alimentos do que ser conduzido por Deus a terra que dará alimento em abundância. Acredite, meu irmão, nós somos assim. O pecado nos faz rebeldes à graça, nos torna ingratos e incapazes de fé no Senhor. É uma verdadeira dureza de coração. Somos traídos pelos nossos sentidos que se apegam ao fugaz e momentâneo em detrimento ao eterno. Não é à toa que o apóstolo João vai falar lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No caminho espiritual, as coisas do mundo precisam ser discernidas para que favoreça a progressão espiritual, o crescimento nessa graça. O dom da ciência é o hábito sobrenatural que nos faz compreender com o olhar divino os propósitos de Deus com as coisas criadas. Você vai ver isso melhor nesse vídeo aqui, ó. E esse dom da ciência é o Espírito Santo que conduz. E o Espírito Santo permanece na alma que evita o pecado. Aquela alma, aquela pessoa que luta verdadeiramente contra o pecado, que leva a sério a santidade. Vamos lembrar aqui da carta de Efésios, capítulo 4, 30. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então, meu irmão, compreenda. No caminho da progressão espiritual, o ser humano dotado de sensibilidade e desejo pode ser confundido pelo mundo e as coisas que há no mundo a interromper essa ação do Espírito Santo e viver de modo inoperante, santamente falando. Vamos assim então entender o que Adolfo Bruno e Joseph Pereira, quando dizem: sem um bom diretor espiritual, costuma perder muito tempo até encontrar o caminho sólido da perfeição cristã. Ou estando no caminho toma decisões imprudentes, como exageros, diminuição da oração em detrimento
do apostolado, dentre outros. Meu amado irmão, o progresso espiritual é possível, mas também é exigente, pedindo de nós humildade para aceitar que sozinho vai ser complicado, vai ser extenuante e nada garantido de progresso. O caminho espiritual pede de nós critérios quando escolher o nosso diretor espiritual. Lembrando que não ser sacerdote não tem problema, mas precisa ser alguém comprovado com uma experiência numa vivência cristã, comunitária, eclesial e santa. Pede de nós atenção no caminho, sabendo que as coisas do mundo podem nos arrastar para uma rebeldia que interrompe a ação da graça em nossos corações. Quero concluir aqui com São José Maria Escrivá. A bondade de Deus não quer que ninguém permaneça na mediocridade. Ele chama a todos a uma vida cristã, a uma vida de santidade, a uma vida de escolhas, a uma vida eterna. Se você gostou desse conteúdo, certamente outro amigo seu ou mesmo algum familiar merece ou não ouvir essa mensagem. Então, você agora compartilha lá com ele, manda lá no WhatsApp dessa pessoa para que ele também tenha a oportunidade de perceber a importância de um diretor espiritual. Vamos orar? Senhor, dá-nos humildade, Senhor, para ouvir a igreja. Dá-nos humildade, Senhor, para reconhecer que ainda precisamos progredir na vida cristã. Senhor, dá-nos um coração que seja aberto ao Espírito Santo, que evite o pecado, que lute contra o pecado, que seja mais resiliente. Vem, Espírito Santo, vem com a virtude da fortaleza nos ajudar a ser mais robustos, mais santos, mais decididos. Ajudai-nos, Espírito Santo, a amar a presença de Deus na nossa vida, a querer sempre mais progredir. Por isso, dá-nos a consciência de buscar alguém que nos ajude, alguém que nos faça ver o caminho espiritual para não tropeçar e retardar a santidade na nossa vida. Vem, Espírito Santo, e nos ilumine. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, muitíssimo obrigado por você ter ficado até aqui. Deus abençoe a sua vida. Vida no Espírito Santo para todos nós.